Nós vamos resolver agora um problema com trechos. Vamos tentar entender o enunciado. Então, olha, o veículo parte do repouso, já tem que saber que V0 é zero. E durante 1 minuto, ele tem uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, eu já tenho que entender que a velocidade aumenta de 1 metro por segundo a cada segundo. Se tem aceleração, tudo tem que estar no SI. Então, 1 minuto eu tenho que transformar para segundos. Depois, ele faz um outro trecho durante 40 segundos. E aí, nesse trecho, a velocidade é constante, é um movimento uniforme. E aí, no terceiro trecho, ele desacelera meio metro por segundo ao quadrado. O que quer dizer? Que a velocidade diminui de meio metro por segundo a cada segundo. Então, a aceleração, já que essa velocidade diminui, é negativa. Até parar. Parar quer dizer que a velocidade é zero. E aí o problema é que você calcule a distância percorrida. Como ele só vai para frente, a distância percorrida é igual ao deslocamento. Então eu tenho que conseguir interpretar o enunciado. Eu tenho 3 trechos. O primeiro é o move acelerado, o segundo é o mu, velocidade então é constante, o terceiro é o move retardado. Como eu vou resolver esse problema? Eu tenho que ver quais são os dados que eu tenho. Eu tenho a velocidade inicial no primeiro trecho, não tenho a velocidade durante o segundo trecho, mas tenho a velocidade final do terceiro trecho. Então, esses são os dados que eu tenho, eu quero calcular o deslocamento. Vou mostrar 2 jeitos para a gente poder fazer isso. Então, se são 3 trechos, eu vou ter 3 processos aqui de operação. Então, no primeiro trecho, eu vou calcular a velocidade final, e lembrando que V igual a V0 mais AT, conhecendo V0 que é zero, então V igual a AT, 1 vezes 60, 60 metros por segundo, é a velocidade final no primeiro trecho. E aí eu vou mostrar 2 recursos. O primeiro é o Torricelli, que eu posso usar como recurso, eu acho o deslocamento no primeiro trecho, ou por velocidade média. Lembrando que, como a variação da velocidade é constante, a velocidade média se define por ΔS sobre ΔT. Mas também coincide numericamente com a média de velocidades, já que o aumento da velocidade é constante. Então, o deslocamento sobre 60 é igual a 60 mais 0 sobre 2. Então, numericamente é igual, embora os conceitos de velocidade média e média de velocidade sejam diferentes. Velocidade média é um conceito físico, média de velocidades é um conceito matemático, mas veja que o procedimento dá a mesma resposta. No segundo trecho, eu sei que o movimento é uniforme e sei que vai acontecer isso durante algum tempo. Quanto? Bom, vou calcular. Ele anda a 60 metros por segundo durante 40 segundos, então o deslocamento dele é 2.400 metros. No terceiro trecho, quais são os meus dados? V0 é 60 metros por segundo, V igual a zero, então eu vou usar o Torricelli para conseguir achar o deslocamento no terceiro trecho. E aí eu somo esses 3 deslocamentos e sei que o deslocamento total é de 7.800 metros. Beth, qual seria outro jeito? On va faire le graphique. Então, olha só, eu vou graficar, vou fazer o gráfico de velocidade por tempo. Lembra que está tudo no SI. Então, o tempo do primeiro trecho é 60 segundos. No segundo trecho, ele demora 40 segundos, então mais 60, então ele chega em 100 segundos, desde o começo do estudo do problema. No terceiro trecho, eu não sei o tempo, mas eu sei a aceleração, sei o ΔV. Então, eu acho o tempo durante o terceiro trecho. Então, eu sei que o tempo total é de 220 segundos, então eu vou conseguir plotar o meu gráfico de velocidade por tempo. No tempo zero, quando eu acionei o cronômetro, comecei a estudar o problema, a velocidade era zero, esse corpo estava parado. E aí, durante 60 segundos, ele chegou com a velocidade de 60 metros por segundo. No segundo trecho, ele manteve a velocidade por mais 40 segundos. Então, no tempo 100, ele chegou com 60 metros por segundo. E em 220, ele parou. Então, eu sei que a velocidade é zero. E aí, como é que eu vou fazer para achar o deslocamento? O deslocamento de um gráfico VT, eu consigo extrair a área. Então, eu vou fazer a área por trecho. Então, eu tenho um triângulo, tenho um retângulo e tenho outro triângulo. Mas e se eu não quisesse fragmentar por trechos? Eu poderia fazer a área calculando a área do trapézio.
E aí eu consigo ter a resposta. Então eu mostrei para vocês alguns jeitos de resolver o problema. É isso aí. Boa sorte, bons estudos, merveille.